Olá, maravilhosos e maravilhosas! Hoje nós teremos nossa aula de história, onde nós iremos falar sobre os elementos naturais e culturais dos africanos. Quando pensamos em África, pensamos em uma vilinha, um territóriozinho, uma coisinha triste. Nada disso. Encerra esse assunto, não pensa mais nisso. A África é um continente cheio de países, um lugar maravilhoso, rico, riquíssimo em cultura. Tem cidades pobres? Tem. Tem cidades que têm mais riquezas? Também tem. Então a África, ela sempre foi um grande continente de uma diversidade étnica e cultural, né? Vamos iniciar falando dos valores culturais, né? Culturalmente, as casas, né, e as construções daquelas aldeias era feita com argila, madeiras e eram cobertos com palhas, ou seja, todo o material que era disponibilizado ali na natureza, eles podiam recolher para fazer as suas construções, semelhante com os índios, só que em outro país, e os índios eram aqui no Brasil. Então, grande parte das construções eram feitas em aldeias. Quando fala assim aldeia, fala assim em comunidade. Então ele tinha aquela coisa de um ajudar o outro a fazer a construção. Tinha um líder daquela aldeia. Então, lá os trabalhos, assim como os dos índios, também eram divididos. Os homens, eles cuidavam da alimentação, da caça, e eles ficavam muitíssimo orgulhosos porque eram bons caçadores, porque eram bons guerreiros. Então, isso era da parte, né, do trabalho masculino, dos homens da tribo. E as mulheres, elas cuidavam da alimentação e das crianças. Também muito semelhante com os indígenas, né? As mulheres tinham que cuidar dos afazeres da alimentação, os homens caçavam e elas preparavam esses alimentos que seriam disponibilizados para a família ou para a aldeia, em ornamentação de festas, nessas coisas eram parte das mulheres. É muito comum a gente ver as imagens das mulheres com as crianças amarradas. Sim, as mulheres cuidavam daqueles afazeres domésticos e para não acabar deixando as crianças aleatoriamente, elas prendiam elas com tecido, né? Que aqui no Brasil é lembrado pelo nome de sling, né? E essa cultura, muitos outros países acabaram também adotando essa ideia de usar as crianças amarradas ao corpo da mãe, para a mãe ter sempre o contato, para facilitar na questão da amamentação e dos cuidados maternais, sem deixar de lado os seus trabalhos comunitários. Continuando, nós iremos falar dos ingredientes na questão das alimentação dos africanos. Gente do céu! Os africanos, a gente sabe que eles lá, né, a alimentação dele é muito baseada no que eles disponibilizam ali na natureza. Era elefante, hipopótamo, girafa, javali, bode, carneiro, lebre, tatu, tartaruga, lagarta, cães, ovos, inhames, né? Plantações, né, de quiabo, de café, de gengibre, melancia, jiló, tâmara, alçafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Quando a gente fala assim, nossa, eles comem girafa, búfalo, cachorro. A tia já até comentou isso na sala, eu acho, que tudo isso é muito cultural. Nós aqui no Brasil, nós não temos esse costume. Aqui, os cães, principalmente, são animais que a gente cria, acaba sendo praticamente parte da família, né? Eles acabam a gente tendo o maior carinho. Mas lá não. Igual a gente cria aqui as galinhas para ficar gordinha para a gente comer, lá eles fazem com os cães. Então isso é muito uma questão cultural. É porque eles são perversos? Não, é uma questão cultural deles. Lá os cães não são tratados da mesma forma que são tratados aqui, porque somos culturas diferentes. Temos as nossas semelhanças, porém os africanos têm uma cultura, né, muito deles. Muitas das coisas de lá foram tragas para aqui no período da escravidão. Eles
acabaram fazendo as alimentações dele, utilizando os materiais que tinham aqui, substituindo alguns que eles não tinham, que tinham na cultura deles e não tinha aqui no Brasil. Outros trouxeram e cultivaram, e isso fez do Brasil essa mistura maravilhosa, Brasil-África, África-Brasil, fica tudo muito, muito legal. Eles tinham umas técnicas, né, bem variada de produzir os seus alimentos. Eles assavam, feito na brasa, de defumar, que é feito com diversas madeiras, que é para dar uma fumaça, dar um gosto diferente, que ainda hoje nós temos na nossa cultura, da calabresa, do bacon, né? Das carnes defumadas, das carnes de sol, que eram as carnes que eram salgadas e expostas ao sol para elas ficarem secas, as carnes secas. A ideia de conservar os alimentos, conservar as ervas, temperar com ervas, o louro, o orégano, a pimenta, principalmente a pimenta. Quem já não teve a disponibilidade de presenciar, de comer alguma comida baiana, que é bem mais forte os traços africanos na região de lá, principalmente porque lá era onde atracavam os navios negreiros, então acabou sendo, a maior população de negros acabou ficando lá naquela região. Então, eles acabam, de certa forma, trazendo uma grande cultura afro, né? Tanto na Bahia, no Rio de Janeiro, Maranhão, eles têm muitos traços da cultura africana. Eles utilizavam, né, os africanos, eles utilizavam manteigas e óleos, mas não, eles tinham acesso e eles utilizavam sim no seu dia a dia. Não como nós utilizamos, passando em pão e essas coisas mais modernizadas, só que eles utilizavam como cosmético, eles usavam nos cabelos, eles usavam na pele para proteção do sol, porque lá o sol é bem quente, né? Assim como o nosso também, o clima lá é bem. Aí nessa página nós podemos ver a imagem de uma senhora preparando, né, seus alimentos. A gente vê, ai, é tão estranho. Não é estranho, é a cultura deles, e elas devem ser respeitadas. Temos aí o acarajé deliciosíssimo, ai, que delícia. Amo acarajé. E aí uma feira onde estão vendendo muitas especiarias, né, desses temperos que a tia falou, material que é utilizado para temperar, para defumar, ervas, que muito utilizado na cultura africana e que acabou sendo adotado na nossa cultura brasileira e está muito presente nos paladares alimentares, nos paladares brasileiros, nordestinos, cearenses, em todos os estados do Brasil. Acabo tendo assim uma apreciação por esses alimentos de origem africana. Grande parte da culinária africana, como eu disse, ela acabou sendo reinventada, refeita, ela acabou sendo adaptada para que eles pudessem produzir os pratos que eles produziam lá no lugar dele. E acabou surgindo diversos pratos, né, que são tipicamente hoje brasileiros. Por quê? Porque é uma alimentação que era lá da África, só que quando eles chegaram aqui, quando não tinha os mesmos produtos para alimentação, eles acabaram substituindo por produtos que existiam aqui no Brasil, o que torna esses pratos tipicamente brasileiros, porque são feitos todos com produtos nossos. E nós temos o quê? O cuscuz, a canjica, o munguzá, o angu, pamonha, moqueca, feijoada, mocotó, acarajé, xixim de galinha, lombo de porco assado, e tá me dando fome, caruru de quiabo e vatapá. Ai, são umas delícias, meu Deus. Um caruru, meu Deus do céu. Ai. Continuando falando dos elementos culturais, eles vieram só trazendo comida, só trazendo cheiro, só trazendo gosto, só trazendo mão de obra para trabalhar. Não, eles também tinham uma cultura dele, um jeito de se divertir. Todo o povo, todo o mundo tem um jeito diferente de se divertir, tem sua cultura religiosa, as formas de rezar, de reverenciar a Deus, né? Então, nós temos aí as danças, né?
que as danças africanas geralmente ela é feita ao som de tambores, então por isso é chamado de batuques, né? Que deu uma modernizada, uma misturada e acabou gerando o que nós temos hoje aqui no Brasil, o samba, né? Os maracatu, o congado mineiro, a capoeira não veio da África, foi uma luta, né? Uma arte que se desenvolveu aqui no Brasil pelos escravos, né? Africanos e descendentes já de escravos, né? E eles desenvolveram aqui no Brasil essa arte, que acaba sendo uma luta, uma forma de se libertar. Ela era utilizada como uma dança para que não fosse percebido que eles estavam treinando, se preparando para iniciar uma guerra, literalmente uma guerra. Que não foi necessariamente uma guerra, mas foi uma luta onde eles travaram contra os senhores de fazendeiros, feitores de escravo, que eles lutavam para ser libertos, né? Então, eles utilizavam, né, jogos só com que eles tinham o corpo, né? Uma forma de mexer o corpo, de lutar para se defender. Jeitos de se driblar, de sair de uma situação perigosa, de se defender. Então, a capoeira ela é uma luta, uma arte de defesa e uma luta de libertação, que foi desenvolvida aqui no Brasil com os costumes, uma mistura com os costumes africanos, né? Tanto que ela utiliza o som dos batuques, né? Utilizado o som dos tambores para realização, cantos e dança. Por quê? Uma coisa muito característica dos africanos era essa ideia de tocar tambor, de dançar, de fazerem festa, de alimentação. O momento de alimentação para ele é um momento de festa, né? É assim, tipo uma missão cumprida, ele caçou, ela fez, todo mundo vai comer, era uau, a festa. E então a gente pode saber que essas culturas hoje brasileiras, elas são elementos culturais africanos que hoje estão aí inseridos na nossa cultura brasileira. Temos também muitos instrumentos que é utilizado no Brasil, instrumentos bem nossos, né, bem populares, que também são heranças africanas, como é o agogô, os abés, os chequerês, as cuícas, os birimbás, né, e um montão de instrumentos aí de percussão. Como eu disse, os africanos são povos muito, muito alegres. Você pode estar até vendo aí na internet um monte de vídeo eles dançando, é aquela festa. Nós temos também uma herança religiosa deles. Eles, como todos os povos, eles também tinham essa ideia de fazer de se reverenciar e de agradecer pelas coisas boas que existiam na vida. A religiosidade africana, ela é diferenciada da religião nossa atual no Brasil, a religião que é o cristianismo. Por quê? Porque lá eles têm a ideia de adorar a natureza, são os deuses da natureza. Então, que nós podemos ser chamados de uma religião politeísta, uma religião que tem vários deuses. O deus da água, o deus do mar, da cachoeira, do rio, da terra, do ferro. Então, eles tinham uma forma, mas isso é uma forma de expressão que deve ser valorizada, porque é uma representação cultural, é uma crença religiosa que não pode ser diminuída por não ser igual à minha ou à sua. Cada um tem a sua forma de rezar, de venerar a Deus, de agradecer, de fazer suas preces, e deve sim ser respeitada por qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer religião. Respeito, como a tia sempre fala, é importantíssimo. Então, essa religião que existe, né, ainda permanente lá na África, advinda de lá, inicialmente, é o candomblé, o xangô, o maracatu não, maracatu é um ritmo, né? Aí eles são o quê? Uma religião de matriz africana, porque nasceu de lá, veio de lá, foi traga para aqui, para o Brasil, através dos negros africanos, que eles não se sentiam obrigados
a seguir os ensinamentos cristãos, sendo que eles já tinham os deuses deles e eles se sentiam confortáveis em fazer as orações dele da forma dele, né? Fazer suas oferendas, fazer suas orações, suas preces e serem atendidos e viverem, de certa forma, em comunhão com a natureza, certo? Então, para finalizar, a gente pode perceber que a vida nas aldeias africanas, né, ela é muito, 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 muito ligada à natureza, né? Por isso, eles quase uma lei para eles é você respeitar a natureza para que exista a sobrevivência do ser humano. Então, para que o ser humano sobreviva, é fundamental o respeito à natureza, certo? E essa é a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia no privado. A tia vai estar mandando uma atividade para vocês estarem resolvendo sobre o assunto. Qualquer dúvida, chama no privado. Um beijo para vocês e até a próxima!